Olá, amigos e irmãos, ouvintes do programa semanal de rádio e internet do Grupo de Estudos Virtual Eu Sou Luz. Sejam bem-vindos ao programa número 181, para estudarem conosco os ensinamentos dos amados mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Esta semana, continuaremos o estudo sobre a hierarquia cósmica, nas aulas gravadas e nos ciclos do relógio cósmico. Para entender melhor este ensinamento, se você não estudou as aulas anteriores, entre em nossa página eusouluz.com.br e procure na coluna da esquerda o link para YouTube Vídeos com Ensinamentos. Neste endereço, você encontrará todas as aulas dos ciclos do relógio cósmico. Estude pelo menos os 4 vídeos da aula 1 e os 2 primeiros vídeos da aula 6. Além disso, procure estudar os programas gravados sobre a hierarquia cósmica nas aulas 176, 177 e 178, na página mestreelmoria.com.br. Começaremos o nosso estudo de hoje falando sobre este gráfico mostrado na semana passada. Nós tivemos muitos e-mails com dúvidas sobre esse ensinamento. Esqueçam o que eu disse sobre a conclusão do plano divino até os 48 anos. É isso que está confundindo a maioria das pessoas. A vida não acaba aos 48. Muitos que nos escreveram disseram: nossa, mas então a vida é só 48 anos? Só vivemos 48 anos? Isso é muito pouco. Então, vamos dizer a mesma coisa de uma forma diferente para vocês. Como ensinam os mestres, nós nascemos para trazer para a vida, na forma, a sabedoria divina, o plano divino. Somos extensões de Deus buscando trazer e fazer a sua vontade no mundo. Mesmo quando não sabemos disso, Deus nos prepara durante os 12 primeiros anos de vida para nos estimular a fazer a sua vontade durante a nossa vida na Terra. Então, os acontecimentos que acontecem aqui de 0 a 12 anos, e muitas vezes se estende aqui até os 17, mais ou menos, nos levam a nos interessarmos por aquela área da vida onde Deus quer que nós trabalhemos, porque é onde Ele vai, então, derramar esse saber. Obviamente que muitos são aqueles que se perdem ou se distanciam de Deus nesse caminho. Estes nada conseguem manifestar de bom, se não largarem o seu modo de vida perdido e desgarrado até atingir os 48 anos, perderão então a chance de manifestar a vontade de Deus para a humanidade. Terão então jogado fora esta oportunidade. Então vocês vejam, durante todo esse período de 0 a 48 anos, o que Deus quer? Que a gente manifeste o plano. Mas e o que é o plano? O plano sempre é uma situação onde nós viemos servir a humanidade com aquilo que a humanidade precisa. Essa humanidade pode estar limitada à nossa família, ao nosso país ou ao mundo inteiro. Algumas pessoas trazem coisas como a lâmpada, como o computador, como os carros, como a roda, sei lá, tantas invenções maravilhosas que beneficiam o planeta inteiro. Outros são pais e mães que não têm um plano divino inferior. Não se mede a importância de um plano divino. Eu vejo o quanto as pessoas querem que esse plano divino seja algo fantástico. Isso é o ego querendo. O que nós queremos é agradar a Deus, nada mais do que isso. E agradamos a Deus nos tratando bem, servindo bem uns aos outros. E este é o plano divino, servir bem ao próximo. E assim o Espírito Santo de Deus trabalha em nós para que nós possamos, então, trazer e fazer pela humanidade algo que só nós podemos fazer. Ok? Ninguém substitui a mãe de um filho. Só ela pode fazer
aquele papel de mãe para aquela alma que está nascendo e preparar aquela alma para a missão dela. Isso é fantástico. As mães têm um papel importante, os pais têm um papel importante. Agora, aqueles que se dedicam à farra, à diversão, à bebedeira, às drogas, isso sem falar aos que se dedicam a roubos e assassinatos e coisas piores, vamos dizer, aquelas pessoas boas que vão, trabalham, fazem as suas coisas, mas só querem se divertir. Não vem a hora de chegar no sábado e domingo para se divertir e aprontar, e eles não fazem nada de bom. Essas pessoas estão perdendo um tempo valioso de aprender a se dedicar ao próximo neste período, trazendo aquilo que é bom. Muitos chegam aos 48 anos sem serem bandidos, sem serem pessoas ruins, mas não realizaram o plano deles porque se tornaram pessoas egocêntricas, que só pensam em si. Perderam grandes oportunidades na vida que não pode mais ser reposto. Pense nisso. É um processo de servir a Deus, sempre. Nós servimos a Deus até os 48 e servimos a Deus dos 48 em diante. Sempre servindo a Deus. Esse é o processo daqueles que vieram para ascensionar. É disso que nós estamos falando aqui. É disso que se refere os ensinamentos dos mestres ascensos. Eu quero ascensionar nesta encarnação. Então eu tenho que fazer o bem ao próximo. Eu tenho que me desapegar das coisas e do ego e da mente carnal. Consideremos então a primeira idade do indivíduo de 0 a 24 anos. A segunda idade de 24 a 48 anos. Então, de 0 a 12 é a pré-primeira idade e de 12 a 24 é a primeira idade. De 24 a 36 é a pré-segunda idade e de 36 a 48 é a segunda idade. Consideremos então a pré-terceira idade de 48 a 60 e a terceira idade de 60 a 72. A pré-quarta idade com 72 a 84 e a quarta idade de 84 a 96. Certo? São períodos importantes em que a gente vem realizar. Então vejam que aqui é alfa, Deus preenchendo a nossa alma, e aqui nós somos ômega, então fazendo esse trabalho aqui na Terra, trazendo para a Terra a vontade de Deus, manifestando ela. E aqui o mesmo processo, alfa e ômega. Então, 48 anos é o meio do caminho. Eu não gosto de dizer que algo é impossível de acontecer, porque o futuro a Deus pertence. Porém, eu digo que um malvado que não se curve às leis de Deus até esta idade tenderá a se tornar cada vez mais destrutivo a partir dos 48 anos. Isso ocorre porque ele não construiu uma personalidade positiva e construtiva de boa vontade para com o próximo durante essa metade de sua vida. Essa era uma missão e ele não cumpriu. Então ele não tem a semente no seu coração para buscar a espiritualidade elevada. Ok? Então, existem pessoas que mudam, acho que muitos de nós já vimos isso acontecer. Mas é uma bênção divina, de certo, um merecimento de outras encarnações, a maioria não consegue. E eu não digo isso para desestimular vocês de tentarem ajudar essas pessoas depois dos 48 anos. Mas a tendência é esta, porque eles são já uma casca dura, difícil de penetrar. É necessário muita humildade depois dos 48 para que a pessoa mude. Às vezes, a perda de um familiar, alguma coisa muito séria, pode trazer isso para a pessoa, mas é incomum. Então, vemos que de 0 a 48 é a pré-idade da vida. Assim como nós temos aqui pré-idade e idade, né? Nós temos aqui a pré-idade da vida e a idade da vida, que vem depois dos 48. E o que deve acontecer depois, nessa idade da vida? A busca pela ascensão. Esse é o objetivo da vida. Então, os seres de boa vontade, que viveram uma vida, então, realmente de serviço ao próximo,
após os 48 anos, se tornam pessoas mais e mais prestativas e positivas. Eles podem se tornar pessoas de grande poder espiritual e ajudar o próximo, não só fisicamente, emocionalmente e mentalmente, mas também espiritualmente. Nesta hora de desapego físico, passamos a ensinar os mais jovens a encontrar o caminho. Vejam a importância dos mais velhos na vida dos mais novos. Os seres de má vontade, após os 48 anos, desandam para as reclamações e a negatividade, não ajudando ninguém. Reclamam, xingam, esbravejam. Tenderão a sugar e a tirar a paz e a liberdade de todos ao seu redor. E isso nos 4 planos da matéria. Isso dependerá de seus conhecimentos negativos. Vejam que aquilo que plantamos fisicamente, até os 48, iremos colher espiritualmente após essa idade. São 48 anos não só para manifestar a vontade divina, mas também para aprender a controlar a mente carnal e o ego humano. Sem fazer isso, uma pessoa não se torna uma pessoa de boa vontade, mas sim alguém controlador após esta idade. Uma pessoa que controla e domina a todos ao seu redor, seja com o poder ou mesmo com emotividade. O plano divino é sempre ligado a servir ao próximo. Repito aqui no final o que mais pega muita gente que espera o plano divino. Ser um pai, uma mãe de uma família e sustentá-los e educá-los para a vida pode ser o seu plano divino. Não espere necessariamente um plano de algo muito emocionante e diferenciado. O plano divino é ser o embaixador de Deus na terra e representá-lo, servindo a necessidade de todos que pudermos. É ser a cabeça, os pés e as mãos dos mestres na terra. Ok? Então, acho que esse ponto aqui agora está concluído. Bom, os chakras e a alma no interior do ciclo. Esse é um gráfico novo que eu não trouxe na aula passada. Então, nós vemos neste gráfico os chakras da coroa, da terceira visão, da garganta, do coração, do plexo solar, da alma e da base. Os chakras alfa, coroa, visão e garganta. Os chakras ômega, base, alma e do plexo solar. E o chakra alfa e ômega, o chakra do coração. A alma, reclusa no chakra da alma, é mortal e presa na matéria, vive na ilusão maia. Então, a alma da pessoa que ainda não venceu o seu ego e sua mente carnal vive aqui, ó. Tá certo? Ela é presa aqui. Essa alma cede aos lamentos, medos e desejos animais da mente carnal. A alma reclusa no chakra da alma utiliza os chakras negativamente. Neste estado, o emocional descontrolado atua sobre os chakras alfa, corrompendo a palavra que é sagrada. Ela utiliza, então, a alma, utiliza os chakras de baixo para controlar os chakras de cima, em busca de satisfazer o ego humano e a mente carnal. Ok? Então ela vai utilizar mal o seu pensamento, a sua visão, a sua mentalização, né, o seu foco e a sua garganta, a sua palavra, seus atos físicos, totalmente sempre no emocional e no ego e no eu. Ou então protegendo os seus em detrimento de outros, que também é tão errado quanto. A alma é levada então ao chakra do coração, quando ela sai daqui e vem para cá. Ela administra as energias de Deus Pai e Mãe, alfa e ômega, para o bem geral de todos. Certo? Porque daqui do centro ela está no equilíbrio, ela é alfa e ômega, ela utiliza os chakras de cima como de baixo, de acordo com Deus Pai, Mãe e Filho e Espírito Santo em união no coração. Esta alma reconhece sua herança divina e utiliza seu potencial divino
para controlar a vida e manifestar a vontade do Pai. Olha que legal isso. A alma, então, elevada ao chakra do coração, utiliza os chakras positivamente. Neste estado, o comando na utilização dos chakras alfa é consciente em prol de Deus, em prol da vida, acima de tudo, e do próximo como a si mesmo. O ego humano e a mente carnal inexistem. O corpo humano obedece à vontade da alma, que por sua vez obedece à hierarquia divina. Então, este aqui é um verdadeiro Shela dos mestres ascensos. Lembre-se de que é o chakra da palavra que comanda o mundo espiritual. É nele que reside o grande poder de transformar para construir ou para destruir. A alma que deseja a vida eterna precisa assumir sua posição no chakra do coração, unindo-se ao Cristo. Lá é a casa do Pai, da Mãe e do Filho. O Espírito Santo surge desta união sagrada. Este é o caminho para não só libertar a sua própria alma, como a de seus irmãos. O poder de uma alma consciente de sua realidade espiritual, vivendo em harmonia com Deus, Pai e Mãe, é imensurável. A alma, no chakra do coração, tem o poder de comandar a hierarquia para manifestar a vontade do Pai. Suas invocações são a cada dia mais poderosas. A alma, no chakra da alma, é dominada pela falsa hierarquia, sendo constantemente levada a falar para satisfazer o ego humano, mesmo em detrimento à liberdade de seus irmãos. Vamos então falar agora sobre o gráfico da anti-hierarquia versus hierarquia divina, que também gerou algumas dúvidas. Deste gráfico, o que mais gerou dúvidas foi a questão dos filhos da luz não ascensos, mas conscientes de sua realidade e poder espiritual aqui. Então, do lado de cá, filhos da luz não ascensos, mas conscientes de sua realidade e poder espiritual, e do lado de lá, seres humanos não conscientes de sua realidade espiritual, os magos negros encarnados e as almas que vagam no astral. Então vejam, os magos negros encarnados, eles são seres humanos não conscientes de sua realidade espiritual, porque se soubessem a verdade, não agiriam assim. A verdade o libertará, então ele não sabe a verdade. E as almas que vagam no astral são almas que precisam ainda nascer, ao contrário do que muitos pensam, elas só evoluem encarnadas. Então, sem encarnarem, elas não podem evoluir. Não existe essa possibilidade de uma alma evoluir utilizando o corpo de uma outra pessoa que está encarnada. Isso é errado, é uma coisa que os mestres não aceitam. E quem vai aceitar a evolução da alma é Deus e a hierarquia divina. E não há outro caminho. É necessário nascer. Por isso a importância de nascimento. Por isso a importância de dizer para vocês o quanto a alegação daqueles que apoiam o aborto, de que para que ter crianças que vão sofrer aí com fome, frio, sem casa, sem opções, sem oportunidades, enquanto que as almas estão querendo nascer de qualquer maneira para consumir karma e para poder agir dentro da vontade de Deus, para assim então conseguirem a ascensão. Aqueles que estão desencarnados em níveis mais elevados entendem a necessidade de reencarnar para conseguir isso. O mundo astral é o mundo da mentira, então essa é mais uma das mentiras lá colocadas nesse mundo de ilusão. Então, voltando ao assunto da dúvida dos alunos, eu quero lembrar a todos a diferença entre filhos da luz, filhos de Deus e crianças de Deus. Os filhos da luz são todos aqueles criados por Deus, não importando sua posição na hierarquia. As crianças de Deus são os não ascensos, aqueles que ainda não ascenderam ao nível crístico, aqueles que ainda são embriões de Deus. Os filhos de Deus são os que seguem as leis de Deus e que já assumiram sua identidade divina, que podem ser os Shelas dos mestres, os mestres não ascensos, ou seja, ambos ainda encarnados,
e os mestres ascensos ao éter divino, ao lado direito de Deus Pai. Nas aulas anteriores eu sempre me referi aos filhos de Deus, aqueles que ascensionavam. Mas eu não sabia, depois desse estudo todo que eu fiz, eu vi que realmente aqueles chelas dos mestres ascensos, aqueles que realmente estão seguindo a vontade de Deus, né, as pessoas que atingiram esse nível de serem realmente positivos, totalmente positivos e obedientes às leis de Deus, e também os mestres não ascensos, também são já considerados filhos de Deus. E, obviamente, os mestres ascensos que vivem no éter divino ao lado direito do Pai. Vemos assim, então, que filho de Deus não é só o ascenso, mas também aquele que deixa de ser aquele que era, para ser a manifestação de seu Cristo. Quando deixamos de ser aquele nome que nascemos para ser, então, o Cristo manifestado, não servimos mais ao ego humano, mas sim à vida e ao próximo. Aquele que deixou de ser do seu ego e mente carnal para assumir, então, o seu ego divino, sua identidade crística. Ele não se ofende mais com nada. Sabe que o espiritual não pode se ofender. Quem assim o faz é o humano, a mente carnal. Não tem apego nenhum à terra, pois sabe que está aqui de passagem. Esse, então, é filho de Deus. E está do lado de cá. Ele é consciente de sua realidade divina. Em Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36, nós lemos: E, em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fecha aspas. Vejam o que Jesus ensina. Só os filhos de Deus têm vida eterna. A alma que obedece à falsa hierarquia, servindo de instrumento para a má qualificação da energia, que é vida, esta terá a sua vida abreviada. E não há como dizer, olha, coitados, eles não são conscientes de sua realidade espiritual. Eles jogaram, meus amigos, a oportunidade fora. Talvez não nessa encarnação, talvez há várias encarnações atrás, mas perderam essa oportunidade por negarem a oportunidade. E como dizem os mestres, uma nova oportunidade pode levar muitas encarnações. Deus espera o retorno de todos, mas há que haver um esforço para atingir esse nível de merecimento. Em João, capítulo 1, versículos 1 ao 13, nós lemos: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar a luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Fecha aspas. Vejam o que ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando colocamos
no lado direito do gráfico, os filhos da luz não ascensos, mas conscientes de sua realidade e poder espiritual, queremos dizer chelas dos mestres e mestres não ascensos, aqueles que colocam os ensinamentos em prática. Mesmo sem saber que são chelas, são os íntegros, corretos seres de boa vontade, pessoas que vivem para ajudar o próximo e lutam pela vida e pela liberdade de todos, também estão ali deste lado. Pessoas que produzem de suas palavras e ações, pensamentos e sentimentos, apenas luz, qualificando bem as energias de Deus e lutam pela verdade e pela vida, estão lá do lado direito. Fazem parte da hierarquia divina, produzem energia positiva, são canais de luz para Deus manifestar sua luz na Terra. Estes estão aqui, do lado direito. Podem ser judeus, cristãos, budistas, hindus e estudantes de qualquer uma das 8 grandes religiões. Eles servem a hierarquia celestial e corrigem seus erros com constância, assim que os detectam. Aqueles que não atuam como os mestres ensinam, ainda não são chelas, pois ainda corrompem as energias sem buscar com afinco pelo aperfeiçoamento. Mesmo os estudantes dos mestres ascensos, não basta que orem e façam horas e horas de decreto e entrem então depois de uma conversa de fofoca com os amigos. Isso mal qualifica as energias e coloca a pessoa do lado esquerdo do gráfico, onde diz seres humanos não conscientes de sua realidade espiritual. E pior ainda, porque o indivíduo que estuda e decreta, então, ele enche a sua aura de luz e depois sua fofoca ou maldizer sobre uma outra pessoa ou energia de raiva produz mais energia kármica negativa do que aquele que faz a fofoca sem muito poder espiritual. Decretar aumenta o poder da palavra de quem decreta. É um exercício da palavra sagrada. Para estar, então, do lado direito deste esquema, para cá, é necessário ser um verdadeiro Shela. E o que é um Shela dos mestres? Um Shela é aquele que não peca, e quando faz, percebe seu erro e tenta melhorar imediatamente. Busca constantemente ser melhor hoje do que ontem, ser melhor amanhã do que hoje. O Shela é aquele que está buscando ser como os mestres aqui na Terra. Busca a santidade através do serviço à vida, sempre dando o bom exemplo. Não julga nem condena ninguém, mas pede a Deus que julgue aqueles que abusam do livre-arbítrio. E o que é o pecado? O que é pecar? Pecar é corromper a energia. Nós já estudamos isso em aulas passadas. Você é negativo, invejoso, você fuma, você bebe álcool, abusa do sexo, faz fofocas, odeia alguém, vive bravo ou deprimido, gosta de uma briga, tem pena de si mesmo, vive ressentido com alguém, vive tentando controlar as pessoas. Todas essas e muitas outras formas de pecar colocam as pessoas na posição de mau qualificador de energia, de pecador constante. Você pode estar pecando e estudar com os mestres, não importa, mas precisa estar em busca de ir vencendo os seus maus hábitos diariamente, tentando ser melhor amanhã do que hoje. Se uma pessoa comete um erro e se arrepende, é uma coisa. Isso não impede de estar na posição de Shela. Mas se ela erra e afirma que ela é assim mesmo e não vai mudar, a lei a impedirá de seguir para a posição de Shela, para a posição de filho de Deus. Mesmo que cometendo 1000 pecados, a pessoa ainda seja um filho da luz, ela não pode estar, então, trabalhando pela hierarquia, porque ela está deturpando a energia, ela está corrompendo a energia, ela está sujando o planeta ao invés de limpando. Mas então, não basta somente não pecar. Nós vimos isso nas aulas gravadas passadas. É necessário buscar o desapego material, o desapego do ego, a entrega de sua vida a Deus. É preciso amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Tem um texto de Elizabeth Klaproth que diz o seguinte, bem curtinho, vou ler para vocês.
Chama-se O Guru Atua Através dos Seus Chelas. Vocês precisam compreender que é uma lei no planeta Terra que o Guru pertence aos Chelas. E seja o que for que os Chelas façam com o Guru, este é o máximo que o Guru pode fazer. Nós pensamos no Guru ocupando a posição de poder supremo, mas o Guru não pode fazer nada sem os Chelas. O Guru é, literalmente, suportado pelos Chelas. Se as palavras do Guru vão ser ouvidas, os Chelas têm de publicá-la. Se o Guru vai estar no rádio ou na televisão, os Chelas têm que fazer o trabalho. Seja o que for que os Chelas façam, isso significa que o Guru pode fazer. Tudo o que fazemos, tudo o que eu faço, isso significa que Elmória pode falar ao mundo. Elmória era o Guru direto de Elizabeth Klaproth. Continuando. Se eu decidir publicar os ensinamentos de Elmória, então o mundo passa a conhecer Elmória. Se eu decidir não fazer isso, e que eu tenho algo melhor a fazer, ninguém vai ouvir sobre Elmória. É uma tremenda responsabilidade ser um Chela, e eu sou aquela Chela de Elmória. Bem, vocês têm essa responsabilidade suprema. Quero dizer, vocês são a porta aberta para a grande fraternidade branca atuar no planeta. O que você faz de seu Chelado é totalmente sua criatividade. E o céu é o limite do que vocês podem ou não podem fazer na Terra pela irmandade desta fraternidade. Elizabeth Klaproth. Maravilhoso. Então, se você quer ser um Chela, você precisa ser a cabeça, as mãos e os pés dos mestres na Terra. Você precisa ser a ponta do trabalho da hierarquia celestial que toca a Terra e a humanidade através de você. Como somos duais, mesmo o filho da luz, consciente de sua realidade pessoal, comete pecados. Mas além de corrigi-los, ele pede perdão e invoca o fogo sagrado para consumir esta energia negativa. E ele é também aquele que ora e pede a intercessão da hierarquia pelos seus irmãos menores, que ainda são criancinhas de Deus, pois eles não sabem o que fazem, porque utilizam a palavra para destruir e criar mais karma pesado. Você pode até dizer, mas eu não quero ser um Chela dos mestres, eu não quero divulgar os ensinamentos por aí. Tudo bem, mas você pode ainda ser um filho da luz não ascenso. Um filho de Deus, trabalhando aqui pela hierarquia, orando constantemente pela purificação do planeta, pela libertação das pessoas. É isso. Então, eu acho que aqui ficou claro. Essa explicação agora, para mim, está concluída. Vamos tocar para frente. Em uma das minhas aulas sobre o poder da palavra sagrada, eu digo a seguinte afirmação: somos mágicos e não sabemos. Pela palavra, falamos o que queremos. Mesmo não querendo, se falamos, queremos. E aí é que está a magia da coisa. A palavra põe tudo para funcionar. Quantas coisas a gente fala na vida e depois acaba acontecendo. Então, como vimos na aula passada, não só a palavra move o espiritual, mas também a nossa atenção e sentimento, o nosso foco. Por isso os mestres dizem que até um leve desgostar já é muito ruim e cria karma. Criar karma no sentido de mal qualifica a energia. Energia que vai ter que ser recuperada um dia. Trabalho que será necessário ser feito para recuperar a energia mal qualificada. E por que cria karma? Porque tudo aquilo que focamos e temos pensamentos, sentimentos e, consequentemente, palavras, vai mover o mundo espiritual para realizar aquela nossa intenção. Vejam, por que é importante amar a Deus acima de tudo? Para que todo o mundo espiritual nos ajude a estar ao lado dele e também junto com os mestres que lá estão. Então, quando nós estamos bravos com alguém, mesmo que seja um pouco,
nós movemos um mundo contra essa pessoa. Os elementais que nos acompanham, os anjos do nosso coração, as entidades das trevas, os mortos do astral que têm ligações kármicas conosco ou com a pessoa, e até mesmo o nosso morador do umbral, buscam destruir o caminho da pessoa de alguma forma e, principalmente, se encontram polaridade, ou seja, se a pessoa também está brava conosco. Pense em um mundo de agentes trabalhando para uma explosão de energia entre você e a pessoa. Energias ruins, pesadas, daqui para lá, de lá para cá. Por isso é tão importante perdoar e entender que as pessoas que fazem o mal não sabem o que fazem. Se soubessem, não faziam. Perdoamos o ocorrido entre nós, aceitamos o que tem acontecido e entregamos a Deus. Assim deixamos de pensar no problema, mesmo que a ameaça física ainda exista. Pensou na ameaça, entregue a Deus e peça a solução. Sentimento de amor e compaixão. Aí diz um aluno, mas eu não tenho sangue de barata. Não vou deixar isso barato de jeito nenhum. Ok, então deixe os ensinamentos dos mestres ascensos e siga a sua vida mundana e dual. Você não está pronto para seguir os ensinamentos dos mestres. Para aqueles que ficam com os mestres e querem aprender a atuar corretamente, lembrem-se de ser específicos sempre. Quanto mais específicos em suas decisões e afirmações e invocações, melhor. Defina o que você quer e não pense em limitações, mas respeite sempre o livre-arbítrio das pessoas. O grande problema com os elementais e os anjos do nosso coração é que eles acham que sabem o que a gente quer. Eles querem nos agradar. E eles se guiam pelo nosso foco. Se focamos no problema e ficamos com medo, eles entendem que queremos isso. É como o sujeito que entra no cinema para ver um filme de terror, porque ele gosta de sentir medo, o medo que o filme causa. Assim entendem os nossos anjos elementais. Eles trabalham para realizar aquilo que acreditamos ser a realidade do que vai acontecer. Então, a minha expectativa do futuro pode não acontecer por causa de muitos fatores e energias contrárias, mas esses anjos que saem dos meus chakras e os elementais que vão trabalhar essas energias tentarão realizar a minha expectativa. Por isso, a importância do positivismo total. A importância da expectativa positiva sempre. Lembram do ensinamento que eu já passei para vocês, onde a mensageira Elizabeth Klepproft comandou o carro que estava deslizando no gelo, morro abaixo, para ele parar e o carro parou? Ela disse, em nome da minha poderosa presença eu sou, pare este carro. A quem ela comandava? Ela comandava a hierarquia invisível de Deus, os auxiliares de Deus, os Elohim, os mestres ascensos, os arcanjos e os anjos de Deus, a amada Mãe Divina e a vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra. E aqui, quando a gente fala arcanjos e anjos de Deus, esses anjos de Deus também são os anjos do coração dela mesma, os anjos do coração. Não só os anjos enviados pelo Sagrado Coração desses seres poderosos, mas também o nosso Sagrado Coração, que nós qualificamos, e os elementais que nos cercam, que nos servem. Ponham essas simples invocações em prática diariamente, não só para as coisas complicadas, mas para as coisas simples de suas vidas também, e vocês vão ver como funciona. Quando dizemos o que queremos, estamos manifestando a palavra para que aquilo ocorra. Os anjos de luz saem de nossos chakras para fazer acontecer. O chakra mais físico é o chakra da garganta, ou laríngeo, como alguns o chamam. Os anjos que dele saem são anjos de grande poder de transformação física. Quando dizemos, em nome da minha poderosa presença eu sou,
eu quero isso, eu quero aquilo, estamos movendo muito mais do que apenas os anjos dos nossos chakras. Estamos movendo a hierarquia. Então vejam ali em cima. Eu sou o que eu sou. Em nome do eu sou o que eu sou, em nome do meu Santo Cristo pessoal, eu invoco os Elohim, os mestres ascensos, os arcanjos e os anjos de Deus, a amada Mãe Divina e a vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra. Então esta é uma sequência de invocação em que nós não estamos citando nomes, apenas hierarquia. E funciona. Nas minhas caminhadas eu vou dizendo pela rua, em nome da minha poderosa presença eu sou, eu quero um governo divino para o Brasil. Em nome da minha poderosa presença eu sou, eu quero que o fulano de tal liberte-se das drogas. Em nome da minha poderosa presença eu sou, eu quero que a minha filha esteja sempre acompanhada de pessoas corretas e de boa vontade. Em nome da minha poderosa presença eu sou, eu quero paz no mundo. Em nome da minha poderosa presença eu sou, a terra é do Senhor Deus em toda a sua plenitude. E eu tenho que exercitar a minha palavra, e eu exercito aquilo que eu quero, fazendo como Elizabeth Klepproft ensinou. Em nome da minha poderosa presença eu sou, eu quero isso. Lembrem-se de que votamos realmente, não com urnas eletrônicas, mas sim com as nossas palavras do dia a dia. Os pensamentos, os sentimentos movem o mundo espiritual. Sim, mas a grande manifestação vem com as palavras e os atos. Então a gente ouve na rua com os amigos. Ah, eles vão soltar o Lula e ele vai se eleger novamente. Nada podemos fazer para impedir isso. Os políticos corruptos vão todos se reeleger. Assim afirmou uma amiga minha esta semana. Ela acabou de votar para que isso aconteça. E ela nem sabe disso. Ela não quer que o Lula seja solto e que volte a se eleger, mas ela afirma isso. Eu digo sempre que lembro das eleições, em nome da minha poderosa presença eu sou. Eu quero que o escolhido de Deus para realizar um governo divino para o Brasil ganhe as eleições. Eu quero, eu afirmo o que eu quero, para que o mundo saiba. Tem uma fala da mensageira que ela diz assim, Hear, O Universe, I am free. Ouça o universo, eu sou livre. Então podemos falar isso para todos ouvirem. Eu falo, eu grito o que eu quero para que todos ouçam. A vontade de Deus acima da minha, mas eu preciso dizer a minha vontade. Deus precisa saber o que eu penso. É por isso que existe livre-arbítrio. Eu entrego o meu livre-arbítrio todos os dias para Deus e quando eu tenho dúvidas eu peço para que Ele me mostre o caminho, sempre. Mas é necessário exercitar o livre-arbítrio. Não é à toa que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Diga sempre o que quer, nunca o que não quer ver manifestado. Tapar buracos nas ruas da sua cidade, arrumar vagas para estacionar. Eu faço isso diariamente e me espanto com a qualidade e a velocidade da resposta. Em nome da minha poderosa presença eu sou, eu quero este buraco tapado. Voltando a falar da Mãe Divina e de suas representantes, como Maria Santíssima e Kuan Yin, entre outras, elas são intercessoras das crianças da luz, acima de tudo. A Mãe Divina não só nos protege, mas ela intercede por nós. Intercede perante Deus e a hierarquia. Quando nós assumimos nossa posição na hierarquia e nos alinhamos com os mestres, filhos de Deus, passamos a ajudar a Mãe Divina e suas representantes neste trabalho de pedidos de intercessão. Pensem nisso. Somos, então, instrumentos da Mãe Divina atuando em prol dos nossos irmãos mais novos. Então, vamos falar sobre o nosso contato com a hierarquia divina. O poder espiritual da alma está em sua união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A presença eu sou e o Santo Cristo pessoal. Esta hierarquia divina pode ser invocada da seguinte forma, sem dar nomes específicos.
Em nome da minha poderosa presença eu sou, e do meu santo Cristo pessoal, eu invoco a hierarquia divina, Elohim, mestres ascensos, arcanjos e anjos de Deus, a amada Mãe Divina e a vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra. Eu comando a sua intercessão agora em tal situação. Podemos chamar a hierarquia divina de auxiliares invisíveis de Deus também. Trocar, em vez de falar hierarquia divina, falar auxiliares invisíveis de Deus. Charles Leadbeater, da Escola Teosófica, foi o primeiro a utilizar essa nomenclatura, auxiliares invisíveis. Mas ele a limitava se referindo apenas aos anjos e aos filhos de Deus não ascensos que trabalham em níveis mentais e astrais para ajudar em momentos de perigo aqueles que estavam distantes. Então podemos ampliar esta forma e dizer simplesmente, em vez de auxiliares invisíveis, incluímos de Deus. Em nome da minha poderosa presença eu sou auxiliares invisíveis de Deus, Elohim, mestres ascensos, arcanjos e anjos de Deus, a amada Mãe Divina e a vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra. Eu quero a realização de tal situação. Assim, invocar a hierarquia divina e ou auxiliares invisíveis de Deus é a mesma coisa. Quando eu faço pedidos simples, como, por exemplo, que um buraco no asfalto de uma rua na minha cidade seja tapado, eu digo apenas, em nome da minha poderosa presença eu sou, auxiliares invisíveis de Deus, tapem esse buraco, para o bem de todos que aqui trafegam, e visualizo o buraco tapado. Eu não chego nem a chamar Elohim, mestres ascensos, arcanjos e anjos de Deus, amada Mãe Divina e vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra, porque os auxiliares invisíveis são esses seres. Então, eu só invoco dos Elohim para baixo quando o problema é mais sério. Por que eu estou ensinando isso aqui para vocês? Porque é uma maneira fácil de vocês invocarem a hierarquia rapidamente, sem terem que saber mais qual o mestre que eu invoco, qual é o nome do mestre que eu invoco. É sempre difícil isso. Os alunos falam, mas qual é o mestre que eu invoco para tal situação? Invoquem dessa forma. Em nome da minha poderosa presença, eu sou auxiliares invisíveis de Deus. Elohim, mestres, ascensos, arcanjos e anjos de Deus, amada Mãe Divina e vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra. É muito fácil aprender isso e é muito forte isso. Então, quando eu quero uma vaga para estacionar, eu digo, antes de sair de casa, obviamente, em nome da minha poderosa presença, eu sou auxiliares invisíveis de Deus, eu quero uma vaga para estacionar na rua tal, próximo à loja tal. Chego lá, a vaga está lá. Eu uso o Arcanjo Miguel para isso, já há anos ele também me dá vaga. Não tem problema, pode utilizar. Aqui eu só quero ensinar essa forma que envolve os auxiliares invisíveis de Deus. Então, quando a situação é mais séria, em nome da minha poderosa presença eu sou auxiliares invisíveis de Deus, Elohim, mestres ascensos, arcanjos e anjos de Deus, a amada Mãe Divina e a vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra. Eu quero a prisão imediata de todos aqueles que roubam, matam e sequestram os filhos da luz nas cidades brasileiras agora. Basta, chega disso. Eu quero que estas pessoas sejam retiradas do meio dos seres de boa vontade agora. Seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. É importante que os filhos da luz saibam fazer esse tipo de invocação. Antes de irmos, então, para o próximo slide, eu quero contar uma experiência que eu tive. Eu costumava ter muita dor no pescoço, tanto pela forma que eu durmo, que eu durmo de lado, então, às vezes, eu acordo com muita dor no pescoço e nos ombros, como também pela posição que eu fico no meu trabalho. Eu trabalho com computador, então, muitas horas no computador por dia, a cabeça sempre um pouco adiantada para frente, acaba me trazendo dores no pescoço e nos ombros. Bom, então, eu, quando tinha dores nas costas, ia na minha massagista, Maria do Carmo, aqui de São Lourenço, e ela me tirava as dores. Ela me dizia, Paulo, está tudo empelotado aqui, olha só como está isso aqui. E massageava e ficava bom, eu ficava leve, sem dores, ótimo. Durante anos eu tive a Maria do Carmo. E um dia, a Maria do Carmo ficou doente. A Maria do Carmo ficou doente e eu fiquei sem massagista. Existem outros massagistas na cidade, mas eu confio na Maria do Carmo, não deixo qualquer um colocar a mão nas minhas costas. Bom,
Então, o que eu fiz? Eu comecei a chamar os auxiliares invisíveis de Deus para fazerem massagem nas minhas costas. E eu não falava, ó, amada presença eu sou e todos, Elohim. Eu chamava pensando nos elementais. Eu falava auxiliares invisíveis de Deus, até muitas vezes falei, amados elementais, façam uma massagem no meu pescoço, tirem essa dor de mim. E esquecia, daqui uma meia hora, uma hora depois, eu não tinha mais dor nenhuma. E isso tem acontecido durante anos, nunca mais eu fui numa massagista. Já tem uns 3 anos, 2 anos e meio, 3, que eu não tenho mais ido em massagista nenhum e não tenho dor nenhuma no pescoço. Para falar a verdade, eu tinha mais dores no pescoço quando eu ia na massagista, não pela qualidade do trabalho dela, mas porque quando a dor começava, até eu ir na massagista, às vezes levava um dia, ou às vezes 2, e eu ficava com aquela dor. E agora não. Agora, quando eu tenho dores nas costas ou no pescoço, eu chamo os auxiliares invisíveis de Deus, façam uma massagem no meu pescoço e fico feliz da vida, porque uma hora depois não tenho mais nada. Eu agradeço a Deus, agradeço a hierarquia e toco a minha vida. Então, usem a criatividade de vocês, é tudo que eu digo. E vocês vão ter também respostas maravilhosas, assim como eu. E os mestres liberaram aos mensageiros Mark e Elizabeth Kleproft 2 invocações para serem feitas juntas. Eu já ensinei para vocês, mas é importante aqui nesse ponto voltarmos a falar delas. Elas são importantíssimas para a libertação das energias mal qualificadas que estejam sobre nós. Então vejam lá, presença eu sou, tu és mestre. Presença eu sou, tu és mestre, presença eu sou, abre o caminho, deixe que a tua luz e todo o teu poder tome um comando aqui e agora. Carregue com a mestria da vitória, brilhe o relâmpago azul, brilhe a tua essência, nesta tua forma desça, para que a perfeição e sua glória possam resplandecer e a terra transcender. Presença eu sou, tu és mestre, presença eu sou, abre o caminho, deixe que a tua luz e todo o teu poder tome o comando aqui e agora. Carregue com a mestria da vitória, brilhe o relâmpago azul, brilhe a tua essência, nesta tua forma desça, para que a perfeição e sua glória possam resplandecer e a terra transcender. Presença eu sou, tu és mestre, presença eu sou, abre o caminho, deixe que a tua luz e todo o teu poder tomem o comando aqui e agora. Carregue com a mestria da vitória, brilhe o relâmpago azul, brilha a tua essência, nesta tua forma desça, para que a perfeição e sua glória possam resplandecer e a terra transcender. Aí aqui na segunda parte dessa invocação, um complemento, onde os mestres ensinam exatamente o que eu estou passando para vocês. Vemos que, além de hierarquia cósmica, auxiliares invisíveis de Deus, podemos também invocar todo o espírito da grande fraternidade branca e a mãe do mundo. Então ele fala aqui, ó, todo o espírito da grande fraternidade branca. É a mesma força, então, de hierarquia cósmica e de auxiliares invisíveis de Deus. Ok? E eu fiz um complemento aqui embaixo, eu pus o 3 vezes aqui, mas eu fiz esse complemento aqui que eu costumo fazer todos os dias. Se vocês quiserem complementar, vocês podem. Comigo. Em nome do Cristo e da poderosa presença eu sou, eu invoco todo o espírito da grande fraternidade branca e a mãe do mundo, para que coloquem os seus anéis e espadas cósmicos de chama azul de milhares de sóis, desde o grande sol central, e queimem megatoneladas de luz cósmica, relâmpagos azuis de fogo violeta, dentro, através e ao redor de tudo o que for das trevas em meus 4 corpos inferiores, meu cinturão eletrônico, meu chakra do coração, em todos os meus chakras, em toda a minha consciência, meu ser e meu mundo. Queime através, queime através, queime através, Elohim, 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 desde abaixo até acima, por dentro e por fora, libertando, libertando, libertando. Em nome do Cristo e da poderosa presença eu sou, eu invoco todo o espírito da grande fraternidade branca e a mãe do mundo, para que coloquem os seus anéis e espadas cósmicas de chama azul de milhares de sóis, desde o grande sol central, e queimem megatoneladas de luz cósmica, relâmpagos azuis e fogo violeta, dentro, através e ao redor de tudo o que for das trevas em meus 4 corpos inferiores, meu cinturão eletrônico, meu chakra do coração, de todos os meus chakras, em toda a minha consciência, meu ser e meu mundo.
Queime através, Elohim, 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 desde abaixo até acima, por dentro e por fora, libertando, libertando, libertando. Em nome do Cristo e da poderosa presença eu sou, eu invoco todo o Espírito da grande fraternidade branca e a mãe do mundo, para que coloquem os seus anéis e espadas quase com chama azul de milhares de sóis desde o grande sol central e queimem megatoneladas de luz cósmica, relâmpagos azuis e fogo violeta, dentro, através e ao redor de tudo o que for das trevas, meus 4 corpos inferiores, meu cinturão eletrônico, meu chakra do coração e em todos os meus chakras, em toda a minha consciência, meu ser e meu mundo. Queime através, Elohim, 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 desde abaixo até acima, por dentro e por fora, libertando, libertando, libertando. Amém, amém, amém. É muito forte isso aqui, é muito maravilhoso. Faço todos os dias, todos os dias. Formas de invocar a hierarquia sem nomear ninguém. Bom, isso aqui é basicamente aquilo que eu já ensinei agora há pouco, mas em escrito para que vocês possam enxergar e acompanhar e entenderem melhor, tirando qualquer dúvida. Nós podemos ser mais específicos, invocando o nome de algum Elohim, mestre ascenso ou arcanjo de algum raio específico. Dependendo do problema a ser resolvido, nós fazemos isso. Por exemplo, invocamos Portia, a deusa da justiça, para resolver problemas de justiça, ou Saint Germain para problemas de liberdade e consumir karma negativo, o mestre Hilarion para a cura e a verdade, e assim por diante. Como nós já falamos em aulas passadas, isso já foi ensinado. As invocações, elas são importantes para que possamos ser a extensão desta hierarquia e trabalharmos com eles para a libertação do mundo. Bom, então vejam ali em cima, começando na primeira linha. Em nome da minha poderosa presença eu sou, amados auxiliares invisíveis de Deus, Elohim, mestres ascensos, arcanjos e anjos de Deus, amada Mãe Divina e a vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra, eu quero a realização de tal situação. Sempre que envolve o livre-arbítrio dos outros, a gente diz, seja feita a tua vontade, Senhor, acima da minha. Lembre-se sempre disso, isso é uma aula antiga nossa aqui. Você que está assistindo os nossos vídeos e aulas gravadas pela primeira vez, você precisa ir no endereço mestreamoria.com.br e começar desde a aula número 1 para poder acompanhar e entender tudo que a gente fala aqui. No segundo parágrafo agora. Em nome da minha poderosa presença eu sou, auxiliares invisíveis de Deus, eu quero a realização de tal situação. Ou simplesmente, auxiliares invisíveis de Deus, eu quero a realização de tal situação. Então, quando que eu uso uma ou outra? Repetindo o que eu já falei agora há pouco. Eu uso a invocação Elohim, mestres, ascensos, arcanjos e anjos de Deus, junto com auxiliares invisíveis de Deus, quando eu tenho um assunto muito sério, muito mais amplo, um problema político, uma situação maior, uma situação que envolve a vida de outra pessoa, por exemplo. Ou quando eu quero simplesmente tapar os buracos da rua, ou conseguir uma vaga para estacionar, entre outras coisas banais do nosso dia a dia, eu digo, simplesmente, auxiliares invisíveis de Deus, eu quero a realização de tal situação. Auxiliares invisíveis de Deus, tapem esse buraco. Auxiliares invisíveis de Deus, acompanhem tal pessoa, tal lugar, protegendo-a de qualquer perigo. Sejam criativos. E, continuando, em nome da minha poderosa presença eu sou, amada hierarquia divina, Elohim, mestre ascenso e arcanjos de Deus, amada Mãe Divina, a vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra, eu quero a realização de tal situação. Em nome do Cristo e da poderosa presença eu sou, eu invoco todo o Espírito da grande fraternidade branca e a Mãe do mundo, e eu quero a realização de tal situação. Vejam que quando você fala todo o Espírito da grande fraternidade branca, você está envolvendo desde os Elohim ou até acima deles, não é? Incluindo Sanat Kumara, Gautama Buda, Sr. Maitreya, Jesus Cristo, ou mesmo Hélios e Vesta. E isso não ocorre quando você fala auxiliares invisíveis de Deus, porque quando você fala auxiliares invisíveis de Deus, dependendo da situação, somente aqueles necessários vão fazer isso. Você não vai invocar desde lá de cima uma coisa que os próprios elementais que te acompanham podem fazer, ou o Arcanjo Miguel e seus anjos, por exemplo. Então, eu normalmente, quando eu uso todo o Espírito da grande fraternidade branca, eu estou usando para uma situação extremamente importante.
Aqui, em nome da poderosa presença do Eu Sou e do Cristo em meu coração, eu invoco todo o Espírito da grande fraternidade branca, a Mãe do Mundo e a vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra. Mais uma forma de invocar. Eu coloquei aqui invocação do raio rubi para que vocês vejam uma invocação séria que nós fazemos, já foi ensinada antes para vocês, em aulas passadas, que é a invocação do raio rubi para pedido de julgamento. Então, em nome do Eu Sou o que eu sou, olha o ritmo, olha a entonação com energia, em uma entonação com sentimento, um sentimento que magnetiza essa hierarquia. Quanto mais energia você colocar, mais força você tem em resposta à sua invocação. Em nome do Eu Sou, que eu sou, Elohim, Sanjemen, Porte Agoro Malanelo, Padma, Sambhava, Kuan, os 5 Budas de Ani. Em nome do Eu Sou, que eu sou, Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya, Jesus Cristo, Om Vairoshana, Akshobhya, Ratna Sambhava, Amitabha, Amoghasiddhi, Vajrasattva Om. Eu invoco o julgamento dos corruptos e dos corruptores do governo brasileiro agora, que a mão de Deus pare a corrupção em meu país, basta de tanta corrupção. Amém, amém, amém. Amém é um selamento para aqueles que não sabem. O amém é A1, amém é de alfa para ômega, do céu para a terra. Eu confirmo isso aqui agora, eu selo, principalmente quando falamos 3 vezes. Existem selamentos mais completos, mas eu confio no amém, principalmente quando faço 3 vezes, com certeza. Com relação à anti-hierarquia, em geral, somos nós quem abrimos a porta para eles poderem atuar. Mas sabemos que condições kármicas de vidas passadas, familiares ou planetárias, poderão chegar até nós. Os caídos precisam encontrar uma porta para nos atingir e nos desestabilizar, e eles o fazem de várias maneiras. Quando não conseguem chegar até nós, eles o fazem através de nossos parentes e amigos, vizinhos e colegas de trabalho, por exemplo. Sabemos que o mundo está pesado, e veremos o mal se manifestando em muitos e diferentes lugares, mas o importante é não deixar se abalar e manter sempre, 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 sempre a âncora lá em cima, na presença eu sou e na hierarquia superior, sempre entregando para Deus o mal que vemos e pedindo a intercessão através da hierarquia. Lembrem-se que o nosso trabalho é entregar aquilo que está errado para as forças de Deus atuarem na purificação do planeta e das pessoas. É isso que precisamos fazer. Além de dar bom exemplo e de transmitir os ensinamentos, obviamente. Então, para finalizar, eu espero que tenha conseguido transmitir esse ensinamento, que é complexo, mas o que eu posso dizer a vocês é que só a prática, só colocando em prática, é que realmente tudo que eu disse aqui vai fazer sentido para vocês. Ok? Vitória sempre na luz de Deus, uma excelente semana a todos.